Boa noite, eu sou a Thaís das Faculdades IDEAN. A partir desse momento, a aula vai estar sendo gravada para quem não conseguir acompanhá-la ao vivo ou quiser reassistir. Ela será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Boa aula, professora. Precisando de qualquer coisa, é só chamar. Tá bom, obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Hoje a nossa aula será, no caso, operadores lógicos. Tá? Vou compartilhar agora aqui a tela com vocês. Só um momentinho. Opa, ficou travado agora há pouco, né? Sim, não compartilhou. Tá, agora sim. Deixa eu ver. Bom, aqui está, né? Hoje a nossa seria, no caso, a aula 10, na continuidade do nosso conteúdo do raciocínio lógico e retórico, tá? E o assunto chama-se operadores lógicos. E hoje à noite eu trouxe uma mensagem da reflexão do Aristóteles, né? Que diz assim: nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição, portanto, não é um ato isolado, é um hábito. E com essa reflexão de hoje, né, é que muitas vezes nós começamos com atividades e a gente diz, poxa, eu não estou compreendendo bem. Na realidade, precisamos exercitar para que nós possamos compreender cada vez mais. Lembrando que sempre um degrau, um pouco a cada dia, tá bom? E as dúvidas que houver, vocês precisam anotar para que vocês possam perguntar na aula seguinte, tá bom? E o roteiro da nossa aula de hoje será informar novamente a composição da nota parcial, P2, né? E conteúdos operadores lógicos, vamos resolver questões desses operadores lógicos e a atividade de interação será no Padlet, né? E listas de exercícios e leituras direcionadas que eu vou estar postando, né, lá no Edebox, que vocês poderão estar fazendo a cópia com mais tranquilidade, tá bom? Dentro desse contexto da composição da nota, como eu falei agora há pouco, né, na aula passada realizamos uma atividade chamada raciocínio espacial, que foi na semana passada, tá? Foi um e-mail. Hoje, nós vamos estar realizando novamente esta atividade aqui, chamada operadores lógicos, tá? Também vai estar compondo a nota um e-mail. Onde vocês vão estar fazendo a atividade? Vou estar postando lá no EADbox, tá bom? E também, na realidade, a atividade é para ambos que estão lá no Padlet, que eu vou estar compartilhando com vocês o link de acesso, tá bom? E aqui será a aula na próxima semana, que é Relações Lógicas, Implicações e Equivalência, né? Tabela da Verdade. Vamos estar aprofundando sobre essa tabela da verdade. Hoje vou estar comentando um pouco sobre essa tabela. Argumentação lógica, conforme a data prevista aí, e os valores, respectivamente, dos pontos, tá? A revisão será no dia 9 para a nota institucional 2. E iremos fazer também a nossa avaliação no dia 16/7, tá bom? E a realização da segunda chamada da avaliação parcial, P1 ou P2, será no dia 23/7, e a realização da segunda chamada da avaliação institucional, N1 ou N2, no dia 30/7. Aí encerra o semestre, ok? E todas as atividades serão pontuadas nota dos exercícios em relação à assiduidade e à participação de vocês. E hoje, né, eu vou estar deixando para vocês o que é uma proposição, né? E conforme o Pedro Vilar, ele fala que proposição é toda a sentença declarativa, que sempre vai ter o seu sujeito e predicado, a qual que você pode permitir, sem ambiguidade, apenas um valor lógico. Toda vez ele vai dizer se é verdade ou falso, né?
Mas o que é isso, uma sentença declarativa? Conforme a gramática pestana, né, ele fala que declarativa nada mais do que um enunciado, que é um afirmativo ou é negativo. Geralmente termina em um ponto final, ou às vezes pode aparecer como reticências, tá bom? E aqui, vou estar dando, por exemplo, eu afirmo que nesse momento o Sol é uma estrela. Então, essa frase é uma frase declarativa e afirmativa. Mas assim eu também posso dizer que Alan não é paulista. Essa frase é uma frase declarativa negativa, ok? Então, só para fazer esse lembrete que a gente já falou isso, no caso, logo na segunda aula desse semestre, tá bom? E aí, eu vou estar deixando para vocês, tá? Estes slides, para que vocês possam, né, copiar, tá? Sobre essas proposições, que eu vou passar aqui rapidamente, né? Alguns exemplos. E eu gostaria que cada exemplo que vocês irão observar, tá? Se tem alguma dúvida, sem a minha mediação, né? E aí, vocês vão verificar, é verdade ou mentira? Essa proposição, 9 é diferente de 5, verdade ou falsa? E aí, vocês vão estar respondendo item A, item B, item C, item D, item E, tá bom? Respectivamente. Depois, nos slides, vai estar dando a resposta, ok? Mas, primeiramente, você vai fazer isso com calma e verificar se isso você concorda, tá bom? E assim por diante, que você irá ver em relação a cada frase. Depois vocês irão ver exatamente a negação da proposição. E peço a vocês que copiem no caderno, né, se possível, tá? Para que quando você copia, você também comece a internalizar em relação à escrita, reconhecer o símbolo matemático e o que ele quer me dizer, ok? Dentro desse contexto, vocês também irão verificar em relação à tabela da verdade. O que significa esse tio, né? E aí, a cada interpretação, vocês vão estar verificando o que cada um significa, tudo bem? Nesse contexto, eu estarei pedindo para vocês responderem depois, né, que fazer um estudo dirigido, vocês vão responder essa primeira questão. Assim, sucessivamente, a segunda questão, tá? Só para relembrar aqui, nessa primeira questão aqui vocês têm que, primeiramente, identificar quais são proposições, tá bom? Baseado na leitura que vocês irão fazer. No caso da proposição, depois que você identificar quais são, aqui nos itens são proposições, e depois vocês vão identificar quais são as verdadeiras. Assim vai acontecer também com o item 2, tá? Que vocês aí, em vez de... Aí também vocês vão identificar, né, qual é a negação de cada uma das proposições. Aqui eu já estou afirmando que cada um é uma proposição. Agora eu quero que vocês façam o quê? A negação. A negação do sim é não. Se eu digo que é maior, então é menor ou igual. Se eu digo que é igual, a negação é o quê? Diferente. Tá bom? Tá? Aí aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer, para que nós possamos discutir possíveis resultados. E por quê? Tá? Dentro nesse contexto, tá, dos operadores lógicos, nós vamos conhecer também a proposição composta dos conectivos. Aqui nessa simbologia que vocês estão visualizando aqui, que parece o acento circunflexo, tá? Que nada mais do que um símbolo denominado como conjunção. E aí vocês irão fazer essa leitura também, tá bom? Conforme os exemplos que aparecem aqui. E aí, no segundo, terceiro e quarto, e aí vocês vão estar verificando esse valor lógico, é verdadeiro ou falso. E depois vamos estar verificando em relação a essa, novamente, essa tabela da verdade. Como é que foi composto, tá? Nessa perspectiva aí, depois vocês também irão ver exatamente o exemplo de cada um. E aqui no quarto tópico, já, no caso, esse conectivo, um V,
né, parecido com simbologia V, só que esse símbolo que nós chamamos se chama disjunção. E o que usa a conjunção alternativa ou, né? Que vocês vão estar vendo exatamente a cada exemplo que apresenta aqui nos 4 primeiros exemplos. E aí vocês irão verificar nesse contexto, tá? Copiando no seu caderno e verificar, pontuando onde você não compreendeu para que nós possamos discutir. E aqui também aparecerá também uma tabela da verdade, ok? E aí, em relação à tabela da verdade, vocês vão verificar conforme os exemplos dados, e aí vai combinar com essa tabela da verdade. E verifiquem a resolução aqui já feita, e verifiquem se tem alguma dúvida, tá bom? Para que nós possamos discutir na próxima aula. E na terceira questão, justamente se trata do conectivo disjunção e do conectivo conjunção, tá? Aí vocês vão tentar resolver essa terceira questão e vocês vão estar verificando juntamente comigo na próxima aula também. Por que isso aqui é verdade? Por que isso aqui é falso? Como é que eu faço a distinção? Qual será? Aí a conjunção alternativa ou e a conjunção aditiva e, que é a nossa palavra, são as conjunções chaves para você discernir os conectivos, conjunção ou disjunção, tá? E aí entramos também, né, nesses operadores lógicos condicionais. E nesses operadores condicionais, vamos ver o símbolo se então, que é essa pequena setinha que vocês estão visualizando aqui. E, no caso, uma outra condição, que é uma setinha simultânea, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Que nós chamamos de se e somente se. Dentro desse contexto, vocês também irão fazer um estudo dirigido aqui e verificar onde vocês ficaram com dúvida. Aí eu gostaria que vocês marquem para que nós possamos discutir, tá bom? E aqui, no caso, também vai acompanhar a tabela da verdade, tá? E no condicional do se, somente se, como eu falei, né? Vocês vão verificar estes exemplos, tá? Os 4 primeiros exemplos. E depois vamos estar fazendo, no caso, o critério da classificação novamente através da tabela da verdade, tá? E verificar estes exemplos se compreendem. Onde vocês não estiverem compreendendo, você vai estar marcando para que nós possamos discutir, fazendo uma atividade prática através do Padlet e no Jamboard, tá ok? E peço a vocês, tentem fazer essa 4ª questão baseado, né, na condição então e da condição se e somente se, ok? Fazendo exatamente a 4ª, a 5ª e a 6ª. Então, este é o desafio da semana. Este material aqui, na íntegra, tá? Que nós vamos estar praticando nesses 2 recursos, né, interativos, para que nós possamos compreender melhor, organizar as ideias melhor, né? Exatamente fazendo esta interação. Esse slide, que é justamente a aula de hoje, tá? Vai estar disponível lá no EDBox, e aí eu vou pedir para que vocês atualizem este conteúdo, tá bom? E em relação à lista da semana passada, se de repente vocês tiverem alguma dúvida, eu peço também que vocês sinalizem, tá bom? Para que nós possamos fazer a correção. Nesse momento, eu vou mostrar também, eu vou estar anexando também esta apostila aqui, tá? Que, na realidade, eu já anexei lá no EDBox, mas vou postar novamente, tá? Para que vocês possam ter na íntegra, tá? Da aula, no caso, sobre operadores lógicos, tá bom? Então, a aula de hoje exatamente está nessa proposição 1, na proposição item 2, tá bom? Aqui na proposição 3, tá? E na proposição 4, na parte do caso condicional. E aí, a aula, exatamente,
termina exatamente nesses exercícios aqui, tá bom? Então, o que está lá nos slides é o que está aqui, não 100%, tá bom? Aí eu gostaria que você exatamente fizesse o seu resumo, o seu estudo individual, baseado nos slides. Mas, dentro do ADBolsa, estarei também anexando esta apostila que tem os assuntos subsequentes que nós iremos comentar na aula seguinte, tá ok? Então, vou estar aguardando vocês na próxima aula, às 18h30, tá bom? Não faltem.